Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo e opiniões contidos nele são de responsabilidade de seus idealizadores. Há 8 anos, a ProSaúde cuida da sua família com carinho e prevenção. Referência em vacinação e cuidado de excelência, a ProSaúde agora é franquia. Investimento inicial acessível, alta demanda, baixo risco e suporte completo. Modelos de franquia para médicos, enfermeiros, farmacêuticos e empreendedores em geral. Invista em um negócio rentável. Fale com a nossa equipe agora mesmo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Fontes Conecta, o programa que conecta você e a sua família em assuntos sobre educação, saúde e sociedade. Os nossos programas passam na TV Regional de Indaiatuba e Região todas as quartas-feiras às 2 horas da tarde e aos sábados às 21 horas na TV Amparo. Portanto, não tem desculpa para você não nos acompanhar. E hoje nós estamos com um programa delicioso e recheado de informações novas nessa sala linda que a Brasilina Tapeçarias e Decoração montou para gente. A minha querida amiga psicomotricista Simone Éboli vem falar um pouquinho sobre o desenvolvimento humano e a psicomotricidade. Simone, seja bem-vinda. Espero que você se sinta bem acolhida na nossa sala. Muito obrigada, Thaís, pelo convite. É um prazer estar aqui e para falar de um assunto tão importante que é a psicomotricidade e o desenvolvimento infantil. Então vamos partir do começo. A criança, o recém-nascido, o bebê, ele já precisa de estímulo psicomotor? Então, Thaís, no início da vida a gente costuma dizer que o bebê ele é totalmente dependente de um adulto, né, de um cuidador. E é esse adulto que vai regular essa criança, né? Porque essa criança, quando nasce, ela nasce com esse corpo imaturo, com o sistema nervoso ainda em construção. E essa relação do adulto com a criança, esse toque, esse acolhimento, esse modo de embalar, esse ritmo, é que vai fazer com que essas crianças se organizem. E quando a gente fala em organização, a gente fala na organização corporal, na organização emocional, para mais tarde essa criança estar pronta para se organizar cognitivamente, para esse desenvolvimento cognitivo, né? Então eu costumo dizer que o corpo é a primeira linguagem. Antes da criança escrever, da criança falar,
é o corpo que traz toda essa linguagem, essa comunicação com o adulto. E no caso de uma mãe que está vendo que a criança ali no berço, depois de alguns meses, ali num aninho, está observando que ele não está engatinhando, que ele não está tendo a independência, a autonomia de pegar as coisas, já pode procurar uma psicomotricista? Sim, deve procurar, Thaís. A partir do momento que o adulto, junto com o pediatra que cuida dessa criança, que ele mesmo também vai fazer com que essa criança busque uma avaliação, sim, ela deve procurar, né? A gente costuma dizer, até mesmo no período da aprendizagem, que não é para ficar esperando o famoso clique, né? Que a criança uma hora vai se despertar, uma criança uma hora vai aprender. Não, se a gente já começa a perceber essas dificuldades, com certeza a gente precisa procurar ajuda. As famílias precisam procurar ajuda para poder auxiliar e entender, né, o porquê que essa criança, né, o que está acontecendo com esse cérebro, com esse desenvolvimento, que essa criança ainda não consegue sentar, ela não consegue ter esse tônus que organiza esse corpo, né? Então, assim, a gente precisa estar sempre atento nesse desenvolvimento. E no caso dessa criança cresceu, fez o seu acompanhamento, foi para a educação infantil. Aí a professora vê que ele não tem a força na mãozinha, né? Não consegue correr, o pezinho não tem o plantar do pezinho. Tudo isso tem a ver com a psicomotricidade? Sim, então assim, né, nós iniciamos falando sobre o bebê, essa relação do adulto com o bebê que vai moldando e regulando essa criança. Que essa linguagem corporal é a primeira linguagem da criança, né? Então, quando a gente vê a psicomotricidade, o olhar da psicomotricidade é exatamente isso, é olhar essa organização dessa criança, né? Dentro da psicomotricidade, a gente fala que são 3 pilares importantes, que é a questão cognitiva, a questão afetiva e a questão motora. E esses 3 pilares, a gente não tem como olhar uma criança só o corpo, só a cognição ou só a questão emocional. Elas estão interligadas. E a psicomotricidade é justamente isso. É esse desenvolvimento, é essa integração desses 3 pilares em função desse desenvolvimento, dessa maturação cerebral. Então, Thaís, quando você fala da educação infantil, da criança que não consegue escrever, a gente precisa olhar essa criança como um todo, né? Porque muitas vezes a criança tem a capacidade, sim, de aprender, tem a cognição, mas o corpo não consegue se organizar. E o fato desse corpo não se organizar adequadamente, isso reflete no aprendizado. Então, quando a criança, a gente costuma dizer que quando essas 3 áreas estão equilibradas, né, essa criança ela consegue se comunicar, ela consegue se relacionar com ela mesma, com o outro e com o espaço. Quando isso não acontece, a criança, dentro da educação infantil, a gente não pode só olhar o aprendizado, se ela está aprendendo, se ela está se alfabetizando, se ela está... Mas a gente tem que ver como que está acontecendo toda essa organização corporal, né? Se está trazendo algum desgaste para ela, como que ela está... o movimento, a gente fala que o movimento ele precisa ser harmônico. A partir do momento que esse movimento não está sendo harmônico, significa que esse cérebro está acontecendo alguma coisa que não está aprendendo conforme deveria. A gente vê muitas crianças, independente de diagnóstico, andar nas pontas dos pés, né? Chega naquela fase da educação infantil, as meninas encantadas com o balézinho, o menino com o futebol, mas aí a gente observa a criança está andando na ponta de pé. Sem estereotipar a questão do espectro autista ou de um outro transtorno do neurodesenvolvimento, tem crianças que andam na ponta dos pés, independente do diagnóstico. Qual é o processo da psicomotricidade para auxiliar nesse tônus plantar do pé? Então, Thaís, quando nós falamos na psicomotricidade, a gente tem que lembrar que a psicomotricidade ela tem os aspectos que regula esse corpo, que é importante essa maturação acontecer. Então, a base da psicomotricidade é o tônus e o equilíbrio. O tônus é o músculo, né? Quanto essa criança consegue segurar esse corpinho. Quando a criança utiliza a marcha equina, nós precisamos observar 2 coisas. Primeiro,
precisamos observar se esse tendão não está encurtado e por isso a criança utiliza dessa marcha equina, ou se ela precisa de estímulos plantar, porque a base do pé é onde traz essa segurança, né? Onde traz esse tônus, esse equilíbrio. Então, muito provavelmente, a gente trabalhe com atividades, né, que vai desenvolver essa questão de tônus plantar, né? Dela utilizar esse pezinho como um todo, como um apoio, e observar também sobre a integração sensorial, né? O porquê que esse pezinho não está totalmente apoiado no chão, muitas vezes existe questões de integração sensorial também. Então, a gente precisa fazer uma avaliação para entender o que está acontecendo, né? Não é porque ela está em marcha equina que a gente vai rotular, né, como autismo. Não. Sim. A gente precisa entender como esse cérebro se comporta, como que esse cérebro está se maturando, para então fazer o estímulo correto. A gente vê que muitas famílias, quando a criança é pequena, põe no futebol, põe na natação, põe no balé, e aí percebe que esses estímulos físicos, esses exercícios, ainda não estão dando conta do que o corpo precisa. E vice-versa. Qual é a idade correta, vamos dizer assim, dentro da psicomotricidade, para se dar o estímulo maior para esse corpo? Então, Thaís, na verdade, em todas as idades a gente não tem tem que uma idade Não, centrada. não tem. Na verdade, em todas as idades, a gente costuma dizer que assim, um corpo vivido é um corpo representado, né? Então, dentro da psicomotricidade, como eu falei, a linguagem, a primeira linguagem é o corpo. Então, quando essa criança está exposta, né, a atividades de brincar, os estímulos, o próprio equilíbrio, como que a gente treina o equilíbrio, como que a gente trabalha o equilíbrio com uma criança? Expondo ela em atividades que traz esse controle, esse cuidado do sistema vestibular, que é o balanço, é andar na guia, né? Quando a gente era pequena, a gente não andava na calçada, na guia. Então, e hoje as crianças não vivem tanto fora de casa, né? Não vive. E isso está sendo o grande desafio, né, para as crianças na escola. Por quê? Como eu te falei, a base da psicomotricidade é o tônus e o equilíbrio. A gente fala que o tônus e o equilíbrio está diretamente ligado ao foco atencional. Então, aquela criança que está lá dentro da sala de aula e que não para quieta, é porque esse tônus, esse equilíbrio já está em defasagem, né? Então, esse tônus e o equilíbrio é muito importante. E o fato das crianças não estarem nesses ambientes onde ela cai, ela se regula, ela levanta, ela escorrega, ela balança, isso acaba o quê? Deixando essa falha no desenvolvimento. Então, e também tem, como você disse, né, o fato de colocar em muitos esportes não significa que essa criança está sendo estimulada de acordo, né? É claro que o esporte é super importante, né? Mas aí tem os dois lados também que eu gosto de deixar claro para as famílias, né? O fato de colocar a criança em várias atividades, você causa um estresse também. Sim. Então, é aquela criança que não tem aquele momento de acalmar esse cérebro. E ela está ativa o tempo todo nessas atividades. Então, ela fica no estado de alerta o tempo todo. Esse cérebro fica nesse estado de alerta, né? É como se ela tivesse o tempo todo achando que algo vai acontecer. E esse estado de alerta é justamente isso, a criança dentro da sala de aula. Que está esperando toda movimento. hora, está em movimento, esperando algo que vai acontecer, algo que vai... o amigo quer chamar o amigo, quer falar com o outro que está lá atrás, que aí a gente entra até dentro do TDAH, né? Que é o transtorno do neurodesenvolvimento, né? De déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Então, e o que significa isso? Essa falta desse controle de tônus corporal, desse controle desse equilíbrio, né? E aí, Thaís, depois disso, na psicomotricidade, a gente tem as outras áreas. Então, a criança precisa ter esse tônus e esse equilíbrio muito bem estabelecido. Depois, a gente entra com a noção de corpo, noção de espaço, lateralização, para depois entrar na praxia global e praxia fina.
né? Então, a escrita, ela, na verdade, ela é o resultado de todas essas áreas que precisam ser desenvolvidas. Sim. E a gente vê que hoje as crianças estão no celular usando só o dedão, né? Uhum. E aí, a hora que vai para a escola, que precisa ter essa coordenação, esse movimento, não tem. Não tem. Tem essa dificuldade. Exato. Né? Eu, lá na clínica, no Fontes, eu percebo muito as crianças que não conseguem fazer aqueles exercícios de contornar a linha, Não. conseguir Pegar os a tesoura, pontinhos, então, nem corte de pensar. tesoura, tem uma dificuldade imensa. Às vezes de pôr a régua no papel e para traçar a linha. Exato. E não é só uma coordenação motora, é um treino neural, é um desenvolvimento, são as sinapses, são as formações do cérebro, né? Exato. Então, inclusive, né, a gente tem visto muitas crianças, o fato de segurar, assim, o tablet, tudo, as crianças têm feito a escrita assim, segurando, não consegue assim, fazer o movimento de pinça. Então, segura o lápis nessa posição, né, onde o lápis fica aqui e aí tenta escrever. Eu já peguei um aluninho uma vez, que eu também sou professora, né, de uma escola aqui de Indaiatuba, e além dele segurar o lápis dessa forma, ele ainda usava essa mão para fazer o movimento. Olha que dificuldade, olha o quanto esse cérebro, tá o quanto se esforçando, de desgaste energético que a gente vê para ele conseguir dar conta deste movimento, né? Então, Thaís, a criança, ela precisa se conhecer, né? Então, como que ela vai ela precisa saber se organizar, né? Então, como que ela vai se organizar? Como ela não se conhece, como que ela vai se organizar em relação ao outro e ao espaço? Né? Entendi. Então, ela precisa se conhecer, conhecer esse corpo, conhecer os prolongamentos desse braço, conhecer a força. Isso tudo são através dos estímulos, né? O que é uma praxia? Né? Não sei se você vai perguntar. Eu ia perguntar, porque eu sei o que é praxia, né? Da fala, da escrita motora, mas quem está nos assistindo não sabe. Explica então, pra gente. Posso explicar, então? Então, o que é ser práxico? Né? Ser práxico é executar o movimento de forma harmônica, ou seja, andar de bicicleta, né? A criança aprendendo lá, né? No começo, a criança vai sentar na bicicleta, ela vai tremer. aprender, vai tremer, a noção de espaço ainda não está muito boa, esse cérebro vai armazenando essas informações. A partir do momento que esse cérebro registra ali, opa, deu certo, guarda aquela informação e eu não preciso mais planejar, organizar para executar. A qualquer momento eu pego a bicicleta e ando. Aprender a dirigir, é um controle prático. É um controle. Então, a praxia é justamente isso, esse cérebro, ele vai verificando, vai guardando essas informações proprioceptivas, essas organizações, e até o momento que dá certo e ele executa de forma harmônica. O que acontece? Tem criança que tem a dispraxia, que é a dificuldade de se organizar. Então, por exemplo, você pede para a criança arremessar uma bola num cesto. A primeiro momento, ela vai estar ali conhecendo a distância desse cesto, a força que ela vai executar, tal, mas chega um momento que ela vai acertar a bola no cesto e vai executar de uma boa forma, e esse cérebro vai guardar. As crianças com dificuldade, elas não conseguem ter esse armazenamento correto. Então, ao tempo todo, ela precisa se organizar, se planejar para executar. Sim. Né? Então, a gente precisa ajudar essas crianças de forma, dando os estímulos corretos, para que esse corpinho consiga, então, se organizar de forma harmônica para executar uma função. Quando a gente fala em praxia global, a gente fala de músculos grandes do nosso corpo, né? Então, quando a gente vai lançar uma bola no cesto, eu me organizo como um todo. Então, eu tenho que ter um tônus adequado, uma força. Todo o movimento que vai ser feito. Um movimento amplo. Então, a gente fala que é de um movimento amplo, né? A praxia fina, a gente já fala que é um movimento mais refinado, né? São ajustes, então eu preciso ter o controle que sai daqui do ombro, que quando a criança vai se maturando, esse cérebro vai se maturando, o desenvolvimento acontece do centro para as extremidades.
Então a criança começa a escrever com o ombro, depois passa para o cotovelo, punhos, mãos e dedos. E esse controle é muito preciso, né? Então, para que ela consiga executar todo esse movimento, ela precisa ter essa organização antes. Pois é. E você, lá no seu espaço, na Andale, você faz as oficinas para as crianças. Né, você tem a oficina de costura, tem a oficina de Natal, de Páscoa, de Dia das Crianças. Amo de paixão. Né? Então, independente da dificuldade motora, as crianças podem estar fazendo uma oficina diferenciada com você. Thaís, eu gosto de deixar bem claro uma coisa. Não é só uma oficina, né? Porque às vezes as pessoas falam, é uma costura, vai lá só para costurar, vai lá só para fazer um artesanato. Não é só, né? Porque eu estou de olho em todo esse desenvolvimento da criança. Sim. E eu atendo crianças dentro de oficinas, geralmente até 8 crianças por turma, e de costura até 4. Por que é um número baixo de crianças? Justamente por isso, para eu conseguir dar esse olhar. Porque no momento da oficina, a gente vai olhando essa criança como um todo e vai dando os estímulos que ela precisa, né? Então, eu gosto, por exemplo, da costura, às vezes de fazer em cima de um bozu, que é uma bola de equilíbrio, onde a criança vai riscar o pano em cima dessa bola, onde ela vai pôr um saquinho na cabeça para trabalhar o equilíbrio, para trabalhar o foco atencional. A postura, né? De estar sentada na máquina da costura, fazendo o trabalho. Então, assim, eu gosto muito dessas vivências artísticas, manuais. Eu até uso durante as terapias, inclusive eu tenho pacientes que amam de paixão, meninos inclusive, que amam de paixão a costura. Só que a costura, ela traz esse foco atencional, ela traz essa dissociação de membros, onde meus braços têm que fazer alguma coisa e minhas pernas têm que fazer outra, né? Então a costura, ela é super importante para esse desenvolvimento, todas as atividades manuais, ela é super importante. Eu costumo dizer também, eu até referenciei esse autor, né, no meu trabalho, justamente por isso, porque quando a criança está nessas atividades manuais, ela também está fazendo uma visita interna nessa psique, né? Que ela vai estar ali, ao mesmo tempo, ela vai colocando, verbalizando as dificuldades, as dores, os traumas, e a gente vai batendo um papo, vai conversando, e aquilo vai se tornando mais leve. É isso aí. E Simone, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, te contatar para já fazer uma sessão, como que te acha? Então, eu tenho a clínica Andale, eu estou lá no Instagram, né, Andale_psicomotricidade. Lá tem os meus dados, meu telefone, WhatsApp para entrar em contato. E eu me coloco à disposição para ajudar todas as crianças, né, que precisam de um auxílio nessa área do desenvolvimento. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Encerramos o nosso mês de fevereiro com essas entrevistas, com esse bate-papo nessa sala gostosa. E eu espero vocês em março com muita mais informações sobre educação, saúde e sociedade, pois esse é o intuito do Fontes Conecta. Um beijo, até lá!
Conheça a AMA, Arquitetura para Mães, da mãe arquiteta Érica Urbano, para oferecer uma arquitetura afetiva e acessível, especialmente para mães. Um ambiente por vez, através da consultoria exclusiva e personalizada, com meu atendimento direcionado para as necessidades de cada mulher em sua casa. Se está grávida, tem 1, 2, 3 filhos, se eles foram para a faculdade, o ninho ficou vazio, entre em contato.